Oi, queridos irmãos, vamos para a nossa aula de número 12, a Escola Bíblica Dominical, onde nós iremos falar sobre o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Essa aula vai ser ministrada no dia 11 de setembro de 2025, que é comemorado aí o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. O nosso texto áureo, como você está vendo aí na tela, diz o seguinte: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Nós vamos meditar um pouco mais nesse versículo específico durante a lição, mas é interessante você pontuar aí que eles entraram em uma cidade gentílica, né? Esses irmãos, que eram crentes judeus, entraram em uma cidade gentílica, que é Antioquia, falaram para os gentios e anunciavam o Senhor Jesus. Então eles anunciavam Jesus como Senhor em uma época que quem possuía esse título de Senhor era o imperador romano, mas eles mostram que o verdadeiro Senhor não era o imperador romano, não era César, né? O verdadeiro Senhor é Jesus Cristo. A verdade prática faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Bendito seja Deus por isso. Indo aqui para a nossa introdução, nosso comentário dessa lição desta semana, leia comigo. Como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Então é isso que nós iremos ver. Como o evangelho conseguiu entrar nessa cidade chamada Antioquia. Conhecer esse fato é relevante porque pela primeira vez cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava o seu primeiro salto na missão transcultural. Então, aqui começa o primeiro salto da igreja nessa questão da missão transcultural. Por isso, nesta lição, nós estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, nós também vamos refletir um pouco sobre isso, possuíam uma forte consciência missionária. E isso aqui, irmãos, isso aqui é o que a igreja hoje em muitos lugares precisa. A igreja precisa dessa consciência missionária. A igreja precisa se despertar novamente e entender que Jesus nos chamou não para nós vivermos aqui uma vida de luxos, de riqueza, por mais que nós podemos fazer isso, né? Senhor pode fazer com que nós vivemos aqui realmente com riqueza, com luxo, mas nós devemos entender que Deus não nos chamou para isso, Deus não nos salvou para isso. Deus nos salvou para nós sermos uma igreja missionária, para nós anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus. E em muitas igrejas parece que se perdeu essa consciência missionária. Parece que nós estamos ocupados em muitas outras coisas e esquecemos do principal. Nós estamos ocupados organizando eventos, fazendo isso e aquilo outro, e nós estamos nos esquecendo de pregar o Evangelho de Jesus para as pessoas. Quando perseguidos, eles não escondiam a sua fé, mas compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Então veja que eles perseguidos não escondiam a sua fé. Hoje temos algumas pessoas, mesmo nos dias de hoje, né, que não estão sendo perseguidas, que
nesse contexto de perseguição, mas que elas escondem a sua fé em Jesus, escondem a sua fé em Cristo. Só para você ter uma ideia, na época em que eu cursava o final ali do ensino fundamental 2 e início do ensino médio, eu conhecia algumas pessoas, alguns irmãos de igreja, que eles saíam de casa vestidos como crentes, da forma como um crente devia se comportar, se vestir, mas eles levavam uma outra roupa dentro da bolsa. Aí quando eles chegavam no ônibus, eles trocavam a roupa, né? Então eles chegavam na escola todos descaracterizados. Então a pessoa olhava assim de primeira e não reconhecia eles como crentes, como cristãos, né? Então você vê que existem pessoas que não estão sendo perseguidos, mas eles, infelizmente, né, escondem a sua fé, escondem que Jesus é o Senhor deles, talvez por vergonha, mas nós devemos nos lembrar das palavras de Jesus, que se nós tivermos vergonha dele, se nós não honrarmos, se nós não confessarmos o nome dele aqui diante dos homens, ele também não vai confessar o nosso nome diante do Pai e diante dos anjos nos céus. Precisamos estar atentos a isso. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas sobretudo nos levar a agir como eles. Nosso primeiro ponto da lição: uma igreja com consciência missionária. Primeiro subponto: o Evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos. Veja o que ele diz: os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então veja que Lucas, ele abre essa seção do seu livro, né, fazendo referência aos cristãos que foram dispersos pela perseguição que aconteceu por causa de Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Então nós devemos observar que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos, capítulo de número 8, versículo 1 ao versículo de número 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã. Então lá em Atos, capítulo 8, Lucas começa a falar dessa perseguição que começou. Aí então ele fala de Filipe. No capítulo de número 8, ele fala de Pedro e João descendo para Samaria para orarem pelas pessoas e elas receberem o batismo do Espírito Santo. Ele fala de Filipe e o eunuco. Ele fala da conversão de Saulo no capítulo 9, onde ele mostra a visita de Ananias. Ele mostra Saulo pregando em Damasco. Ele mostra Saulo em Jerusalém, depois enviado para Tarso. Ele mostra a igreja crescendo, mostra a cura de Enéas, e também mostra a ressurreição de Dorcas. No capítulo de número 10, Lucas vai falar sobre o centurião Cornélio, sobre a visão de Pedro, sobre os enviados de Cornélio chegando a Jope, sobre Pedro indo com os enviados de Cornélio para a casa de Cornélio em Cesareia. Vimos Pedro pregando o evangelho na casa de Cornélio. Nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 ainda, nós temos, por exemplo, o Espírito descendo nos gentios, algo que nós já estudamos na aula passada, né? E nós temos a defesa de Pedro, no capítulo de número 11. Nós temos a defesa de Pedro. Aí quando chega no versículo de número 19, capítulo 11, versículo 19, Lucas coloca assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se
se espalharam. Então, o que ele está fazendo? Ele está trazendo o leitor, nesse caso nós, né, que estamos aqui. Ele é como se ele estivesse dizendo: vocês lembram do que aconteceu lá em Atos? Lá no comecinho, quando Filipe desceu para Samaria? Vocês lembram o que aconteceu lá? Pois bem, nesta mesma época em que Filipe foi para Samaria, em que Filipe foi pregar o evangelho e que muitos cristãos foram dispersos, alguns desses cristãos que foram dispersos chegaram a Fenícia, a Chipre e a Antioquia, dados que ele não nos tinha fornecido quando ele começou a narrar esses fatos lá em Atos, capítulo de número 8. Amém, meus irmãos? Então é mais ou menos isso. Ele está fazendo aqui um paralelo com o que está acontecendo lá ele está fazendo um paralelo em 11:19 com o que aconteceu em 8:1. Tá bom? Então, assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma, esses crentes, é isso que Lucas está mostrando, tá? Esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Então, esse mesmo grupo que foi perseguido, assim como Filipe desceu para Samaria e eles foram para Chipre, eles foram para a Fenícia, eles foram para Antioquia levar o evangelho do Senhor Jesus. Quando chegamos aqui no nosso segundo subponto, fala sobre cristãos dispersos, mas conscientes da sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Onde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Nós devemos seguir o exemplo desses homens, dessas mulheres de Deus. Aonde chegarmos, devemos anunciar a palavra de Deus. Devemos anunciar o evangelho. Devemos explicar o evangelho para as pessoas. Talvez que nós não estejamos indo para lugares onde não seja essa a nossa intenção. Por exemplo, estamos saindo de férias, estamos indo fazer um passeio, alguma coisa do tipo. Mas nós devemos ter consciência da nossa missão. E era algo que esses irmãos tinham. Eles tinham consciência da missão deles. Eles chegavam nesses lugares e eles não escondiam a sua fé. Pelo contrário, eles anunciavam a sua fé. Eles anunciavam o senhorio de Cristo. Eles anunciavam a salvação em Jesus. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé aonde quer que estivessem. Então é isso que nós observamos. Cristãos conscientes. Eles sabem quem são. Eles sabem quem Jesus é. Eles sabem o que é o evangelho. Eles sabem o que é o pecado. Eles sabem o propósito da chamada de Deus na vida deles. Como igreja, nós temos um chamado de Deus específico. Nós fomos chamados para testemunhar de Jesus. Jesus nos deu poder para nós testemunharmos dele e nós não podemos negligenciar essa nossa missão. Nós precisamos ser uma igreja com consciência missionária. Eles haviam sido comissionados para isso. Somente cristãos, essa parte é importante destacar, tá? Somente cristãos de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Então veja aqui que coisa interessante. Se a nossa congregação local, vamos falar de congregação local, fica mais fácil, porque todos nós participamos de uma congregação local. Todos nós somos membros de uma congregação local. Muito bem. Se a nossa congregação local não é uma igreja consciente de sua missão, não é uma igreja missionária,
não é uma igreja que valoriza a obra missionária, não é uma igreja que valoriza a obra de evangelização. Isso vai refletir em cada membro particularmente. Então, os membros dessa igreja, eles não vão ser pessoas conscientes de sua missão, porque a igreja como um todo não é consciente da sua missão. Quantos trabalhos evangelísticos nós temos promovido nos últimos tempos? Quantas pessoas nós temos alcançado nos últimos tempos? Quanto investimento nós temos feito nos últimos tempos? Porque a gente fala muito sobre investimento no reino de Deus. Nós falamos muito sobre a questão de investir no reino de Deus. Aí vai ter um congresso, aí nós falamos, invista no reino de Deus. Aí você paga a fase do congresso, você paga a inscrição do congresso, você paga, enfim, né? Várias coisas lá, tudo certo, ok. Você tem investido no reino. Aí tem uma conferência, você precisa pagar e você tem investido no reino. Aí tem outra questão, você precisa pagar, você tem investido no reino. Mas e o investimento no evangelismo? Quanto nós temos investido de recurso financeiro mesmo, de recurso financeiro? Quanto de recurso financeiro nós temos investido na obra de evangelização, na obra de missão? Quantas Bíblias nós temos comprado para nós doarmos para as pessoas? Não é? O que nós temos feito com o evangelismo? Será que o evangelismo tem sido negligenciado em nossas igrejas de tal forma que, além de não contribuirmos, não incentivamos, não falamos, não pregamos, não ensinamos sobre essa questão de evangelização? Então é por isso que muitas igrejas, muitas congregações locais, elas são congregações frustradas. E aí, quando chega um período festivo, eles se escondem atrás de um tema. Aí o tema do culto, o tema do congresso, o tema da festa na congregação local, aí vai ser resgatando as almas perdidas. Só que passaram um ano sem se preocupar com uma alma perdida. Então estão se escondendo atrás de um tema. Estamos vivendo um grande avivamento. Só que passaram um ano sem ir atrás de uma alma, sem pregar o evangelho. Negligenciam a evangelização, negligenciam a vida de piedade, negligenciam o estudo da Bíblia, negligenciam uma vida de santidade, negligenciam a honestidade, negligenciam as esmolas, tá? Negligenciam a oração, negligenciam a comunhão. Aí se esconde atrás do tema: estamos vivendo um grande avivamento. Só que Deus nos conhece, Deus sabe a nossa realidade. Então, nós precisamos ser uma igreja consciente, precisamos ser uma igreja com consciência missionária. Esses irmãos, eles não perdiam o foco. Eles anunciavam o Senhor em qualquer tempo, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que entre esses cristãos haviam alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. O texto, isso aqui é interessante nós destacarmos, o texto deixa claro que foram esses cristãos, entre aspas, comuns, os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não eram contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Bem, em outras situações, eles não
possuíam cargos. Eles não tinham cargo e não dependiam do cargo. Eles confiavam no Espírito do Senhor. Eles confiavam no Espírito Santo. Existem muitas pessoas que estão esperando o cargo para poder servir a Deus. Tem muitas pessoas que não servem a Deus esperando o cargo. Não vão pregar esperando o cargo. Não vão anunciar Cristo esperando o cargo. Não, meus irmãos, nós não podemos ser assim. Esses irmãos, eles eram, entre aspas, comuns. Eles não eram apóstolos, eles não eram diáconos, eles não eram presbíteros, eles não tinham cargos na igreja. Mas eles tinham a presença do Espírito Santo com eles. E é isso que faz a diferença na nossa vida. O que faz a diferença na nossa vida não é se você é apóstolo, não é se você é diácono, não é se você é presbítero, não é se você é pastor, não é se você é evangelista, ou seja lá qual for o cargo que existe aí na congregação onde você está. O que é mais... Os cargos são importantes? Lógico que são importantes. Não estou aqui para desmerecer os cargos, para desmerecer os títulos. Mas o que é mais importante é uma vida cheia do Espírito Santo. Por quê? Cargo é terreno. Quando Jesus voltar e nós formos arrebatados para o céu, lá no céu não tem pastor, no céu não tem apóstolo, no céu não tem profeta, no céu tem homens e mulheres que viveram uma vida cheia do Espírito Santo, independentemente de possuírem cargo ou não. Veja o que o pastor José Gonçalves diz. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos, porque a mão do Senhor era com eles. E é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é a presença de Deus conosco. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta aula, está participando aqui, se você tiver a presença de Deus com você, vá fazer a obra de Deus. Mas eu não tenho cargo, mas você tem a presença de Deus. Mas eu não tenho título, mas a boa mão de Deus é com você. Ele já te enviou, ele já te deu a autorização, ele já te deu autoridade, ele já te deu poder. Então se disponha, pegue a Bíblia e vá visitar alguém. Vá pregar o evangelho para alguém. Vá dizer para alguém que Jesus quer resgatar essa pessoa. Esse era o segredo que fez toda a diferença. Deus era com eles. Por isso que eles foram bem-sucedidos. O que fica de destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo que eles tiveram, mas a capacitação de Deus sobre a vida deles. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles estava a mão do Senhor. Um apóstolo sem a mão de Deus sobre ele, ele não é nada. Um profeta sem a mão de Deus sobre ele, ele não é nada. Um presbítero sem a mão de Deus sobre ele, ele não é nada. Um diácono sem a mão de Deus sobre ele, ele não é excepcional, ele não é extraordinário. Mas um cristão com cargo ou sem ter cargo, independentemente da posição que ele ocupa dentro da congregação local, independentemente se ele é porteiro, se é zelador, se é secretário, se é professor de escola bíblica dominical, se é o dirigente da congregação, se é o pastor da congregação, enfim. Mas se for uma pessoa que tem a mão de Deus sobre ele, é isso que vai fazer toda a diferença. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Segundo ponto da nossa lição, uma igreja com visão transcultural. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos
essa expressão falaram aos gregos em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 20, é muito importante. De acordo com estudiosos, essa expressão explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Então veja que eles estão agora em um contexto totalmente diferente. Eles estão falando com pessoas que não conhecem o hebraico, não conhecem a cultura hebraica, não conhecem a história hebraica, não têm acesso à lei, não têm acesso aos escritos, não têm acesso aos salmos, não têm acesso aos profetas, não conhecem a esperança a respeito do Mashiach de Israel. Então esses cristãos judeus têm um primeiro contato com esses gentios, pessoas que não eram judias, com esses pagãos, porque eles adoravam outros deuses, e eles não seguiam o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina. Por isso é transcultural, chegando a um mundo totalmente diferente, onde pessoas não conheciam a fé judaica. Por quê? Se eles conhecessem a fé judaica, seria fácil explicar para eles a Escritura. Era só eles citarem os profetas e mostrarem que Jesus se encaixava perfeitamente na descrição profética do Messias. Só que a questão é que essas pessoas não faziam ideia do que é o Messias. Não faziam ideia de quem eram os profetas de Israel. Não faziam ideia da esperança de um Salvador do mundo. Não! Essas pessoas não tinham acesso a essa revelação. Eles eram privados dessa revelação. Então imagina você chegar em um lugar onde ninguém nunca ouviu falar de cristianismo, onde ninguém nunca ouviu falar de judaísmo. E por falar nisso, é importante nós falarmos agora em uma situação, porque evangelizando a gente observa algumas situações que servem para nós aprendermos. Eu estive evangelizando certa vez em um determinado lugar, e aí estávamos com outras pessoas e tudo, e a pessoa lá, ele começou a evangelizar, né? Começou a falar de Jesus e tudo. Só que quando ele começa a falar de Jesus, ele começa a falar de cultura judaica, ele começa a falar de judeus. Para uma pessoa, irmãos, uma pessoa já de idade, uma pessoa que não teve ali uma boa educação secular, a pessoa não sabia nada de judaísmo, de judeus, dessas questões. Então aquilo que ele estava falando de judaísmo, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, do templo, dos profetas, não fazia nenhum sentido para aquela pessoa. Porque essa pessoa não conhecia as Escrituras. Essa pessoa não sabia a respeito da promessa do Messias. Essa pessoa não sabia a respeito dessas histórias bíblicas. Então não fazia nenhum sentido para essa pessoa. Em uma situação como essa, como nós vamos nos sair? Veja só o que diz o pastor José Gonçalves. Ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura. Ou seja, não eram judeus pregando para judeus, só que de cultura diferente. Não era isso que estava acontecendo. O que estava acontecendo era judeus pregando para gentios que não tinham nenhum contato com o judaísmo ou com a cultura judaica. Eram cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho para as pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, começou a se cumprir. Esse segundo ponto é importante porque ele resolve essa questão que nós levantamos no nosso primeiro ponto, que é sobre contextualizar a mensagem. Não é mudar a mensagem, não é mudar a essência da mensagem, é
contextualizar a mensagem. É deixar a mensagem num contexto em que aquela pessoa entenda. Não é nós falarmos com uma pessoa que nunca ouviu falar sobre judaísmo, que nunca ouviu falar sobre fariseus, que nunca ouviu falar sobre saduceus. Se você for falar sobre fariseus para eles, você tem que explicar o que são os fariseus, quando foi que os fariseus surgiram. Então, quando falar sobre quando os fariseus surgiram, vai ter que falar sobre o cativeiro babilônico. Então você vai ter que explicar o cativeiro babilônico, vai ter que voltar um pouco mais e explicar o reino de Judá, vai ter que voltar um pouco mais e explicar a divisão do reino, reino do norte, reino do sul, vai ter que voltar, falar de Salomão, falar de Davi, falar de Saul, vai ter que falar de Samuel, vai ter que falar dos juízes e vai voltando até lá o Gênesis. Aí, quando você vê, já passou todo o tempo, a pessoa já se perdeu na sua explicação e ela não sabe mais o que você está falando, você não sabe mais o que está falando e se perdeu no foco que era anunciar Jesus. Por isso é importante contextualizar a mensagem. É importante contextualizar para que a nossa evangelização seja bem sucedida. Claro que nós não confiamos 100%, não tem 100% de eficácia os métodos humanos. O poder está na palavra, por isso que nós contextualizamos a mensagem, nós contextualizamos a mensagem do Evangelho, mas nós não mudamos a essência do Evangelho, porque o poder não está na contextualização, o poder está na mensagem, o poder está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então dê um glória a Deus, comente aí embaixo aí, glória ao nome de Jesus. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque não ia fazer nenhum sentido para essas pessoas, né? E porque isso não faria sentido para aquele público, não ia fazer menor sentido eles pegarem o Antigo Testamento e começarem a pregar o Antigo Testamento. Essas pessoas não iam entender. Diferentemente dos judeus e samaritanos, que já esperavam o Messias. Então, falando para judeus, falando para samaritanos, eles podiam usar as escrituras do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias, porque os judeus e os samaritanos já esperavam o Messias. Mas eles não podiam fazer isso com gentios que nunca tinham nem ouvido falar em Messias. Não sabiam nem o que era um Messias, tá? Os gentios não tinham essa mesma perspectiva, essa mesma expectativa, melhor dizendo, né? Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão, como o sábado, como Estevão, que fez em seu discurso. Eles não fazem isso. Por quê? Porque isso não teria nenhuma relevância para os seus ouvintes. Isso não fazia parte da cultura dos gentios. Isso não ia ter o menor sentido para eles. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que Jesus é o Senhor. Aí sim, isso fazia sentido para eles. Porque o Senhor que se declarava era César, era o imperador romano, que queria ser adorado como uma divindade em Roma, não é? E quando eles anunciavam dizendo que Jesus é o Senhor, eles mostravam que Jesus é mais poderoso do que César. Jesus é a mais autoridade do que César. Jesus é maior do que César.
Jesus é o Rei dos Reis. Jesus não é só Senhor. Jesus é o Senhor dos Senhores. Ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e voltar para o único e verdadeiro Senhor. Dessa forma, isso aqui é interessante, sem comprometer a mensagem. Sem comprometer a mensagem. O evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Então você pode contextualizar a mensagem. O que você não pode fazer é comprometer a verdade da mensagem. Se você comprometer a mensagem da verdade, essa mensagem não é mais a mensagem do evangelho, é a sua mensagem. Então não comprometa a mensagem. Não comprometa a verdade do evangelho. Se você comprometer, não é mais o evangelho de Jesus, é o seu evangelho, de acordo com a sua perspectiva. Nosso terceiro e último ponto, uma igreja que forma discípulos. Primeiro subponto, a base do discipulado. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Bendito seja o Senhor. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Contudo, logo percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para o que auxiliasse nessa missão. Então Barnabé chega, Barnabé vê uma igreja viva, Barnabé vê uma igreja cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo, mas ele percebe que a igreja precisava de mais instrução. Ele percebe que a igreja precisava de algo mais sólido, de uma instrução mais sólida, para que eles pudessem se tornar também pregadores do evangelho, para que eles pudessem se tornar também missionários, para que essa igreja pudesse se tornar uma igreja missionária. Nós podemos perceber que isso aqui foi bem sucedido, é só você ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Então veja que Barnabé é uma pessoa que valoriza, veja que não somente Barnabé, mas a igreja primitiva como um todo, é uma igreja que valorizava o discipulado. Assim Barnabé fez. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra de evangelização e do discipulado. Eu sinto muito que tenho igrejas onde os líderes não gostam de estudar, onde os líderes não gostam do estudo bíblico, onde os líderes criticam o estudo bíblico, criticam a teologia, criticam quem estuda, criticam quem se dedica a estudar, criticam quem busca conhecimento. Eu sinto muito por essas igrejas, porque essas igrejas sofrem, né? Essas igrejas sofrem. Veja que Barnabé foi buscar Saulo para auxiliar. Quem era Saulo? Saulo era, outrora, aprendiz de um grande rabino de Israel chamado Gamaliel. Saulo era um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. E Barnabé vai buscar Saulo, porque Saulo é um profundo conhecedor das Escrituras. Tanto é que logo após aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele já estava anunciando Jesus como o Messias e ninguém poderia resistir a ele. Porque ele com muitas provas mostrava que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. Glória a Deus por isso. Então veja
que o crescimento saudável da igreja só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Existem muitas igrejas que são muito boas em evangelizar, mas são péssimas em discipular. E a igreja precisa desse equilíbrio. A igreja precisa evangelizar e a igreja precisa discipular. E esse é um segundo departamento que é muito negligenciado em nossas igrejas, que é o departamento de discipulado. E nós precisamos ter um olhar atento a isso. Porque discipular é missão da igreja, foi uma missão dada por Jesus para a igreja. Jesus disse que era, em Mateus capítulo 28, Jesus nos mandou fazer discípulos, não para nós, para Ele. Jesus mandou nós fazermos discípulos de todas as nações, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós não podemos negligenciar o discipulado cristão. Denominado de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos. Olha como eles se chamavam. Irmãos. Eram chamados de crentes. Eram chamados de discípulos. Eram chamados de santos. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja, como pelos de fora da igreja, como os do caminho. Agora, em Antioquia, eles são chamados de cristãos. O termo cristãos tem um sentido de pessoa de Cristo. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo. Muitas pessoas se dizem cristãs, nunca foram numa igreja. Não sabem quem é Jesus. Não sabem o que é o Evangelho. Você perguntar por que Jesus morreu porque me ama. Jesus morreu porque eu fui um homem bom. Jesus morreu porque eu fui traído. Se Jesus não fosse traído, Jesus não teria morrido. Então essas pessoas se chamam de cristãs. Então não é um nome, não é um rótulo, mas sim sua vida, tá? Sua fé, suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditam que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, ou seja, quando eles colocaram esse nome, cristãos, nos seguidores de Jesus estavam zombando. A verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. Então isso não os ofendia. Não era uma ofensa eles serem chamados de cristãos, porque eles eram seguidores de Cristo. O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos, capítulo 26, versículo 28, e 1ª carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus. Aí muita gente agora diz, não, eu creio em Jesus. Muito bem, então vamos para o segundo. Abandonar o pecado, aí já desqualifica muitas pessoas. E receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Isso é ser cristão. Cristão é crer em Jesus. Cristão é abandonar o pecado. Cristão é receber a salvação, não como mérito, não como resultado do esforço, mas como um presente de Deus dado pela sua graça. Aprendemos com a providência de Deus, faz com que o Evangelho chegue, por meio da igreja, a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus, que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo o que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a fazê-la, a realizá-la. Nós somos imperfeitos. Nós jamais teremos todas as qualificações necessárias. Porque nós somos imperfeitos, nós somos humanos. Mas, se nós dermos
tudo de nós, Deus vai nos dar a habilidade necessária para nós realizarmos a sua obra. Então que nós possamos nos disponibilizar e que Deus, o Senhor, venha fazer grandes coisas através da nossa vida. Até a próxima aula, permitindo Deus.